O poeta Oden diz que nenhum enredo de ópera pode ser sensato, porque as pessoas, quando se sentem sensatas, elas não cantam. Mas a Umbanda contradiz o poeta. A Umbanda, como a ópera, é um teatro cantado, é um teatro recitado. A Umbanda nos remete ao antigo teatro grego, onde os fiéis encenavam Dionísio. A Umbanda não encena Dionísio, mas encena outros deuses que reafirmam a afinidade entre os homens e deuses. Durante os cultos religiosos, né, durante os cultos da religião, os fiéis vão trocando de vestes várias vezes, de acordo com a entidade que elas vão representar. Né? Os deuses são saudados musicalmente, né? Assim como numa ópera de Verdi, como por exemplo a Aida, a protagonista é anunciada pelos violinos para mostrar o caráter sensível, o caráter mais frágil da protagonista, ou na ópera Otelo, esse general forte, poderoso, ele é anunciado através dos metais. Assim, na Umbanda, nós temos também os deuses sendo anunciados musicalmente. Né? Nós temos os cânticos chorosos de Oxum, os pontos marciais de Ogum. Né? Ainda no século XVIII, alguns críticos afirmavam que a ópera era uma diversão exótica e irracional. Assim se pronunciou o Dr. Samuel Johnson, considerado o primeiro crítico teatral. Se ele tomasse o túnel do tempo e viesse assistir uma gira de Umbanda, ele daria o mesmo diagnóstico. E, novamente, ele erraria, porque a Umbanda exala sensatez. Né? A sua sensatez é muitas vezes vedado ao olhar menos acurado, ao olhar menos atento. A Umbanda, ela possui uma clientela que irá cultuar os deuses que são deuses subalternos. São deuses que ocupavam, quando em vida, condições extremamente secundárias na sociedade. Né? Os espíritos cultuados são espíritos de sofredores, são espíritos de pessoas que ocupavam os estratos mais inferiores da sociedade. Temos Exus, as pombagiras, os preto velhos, os caboclos. Né? O sujeito que cultua é tão sofredor quanto aquele que é cultuado. Né? O indivíduo, quando cultua alguém que veio do seu mesmo extrato, alguém que lhe é próximo, é como se esse alguém que cultua estivesse por algum momento ganhando um reconhecimento, tendo um espaço onde ele pudesse se expressar, pudesse falar, onde ele fosse reconhecido. Né? Então há uma inversão dessa pirâmide tão íngreme que é a pirâmide social brasileira. Há uma inversão simbólica do poder quando o indivíduo que pertence às classes mais subalternas da sociedade, esse indivíduo cultua também espíritos subalternos. Esses deuses umbandistas, essas entidades da Umbanda, elas foram alçadas ao panteão umbandista graças a esses conflitos, a essas mudanças, esses antagonismos que ocorrem no intestino da sociedade brasileira. Um exemplo muito claro disso que nós temos, que a Umbanda trata-se de uma religião ainda em formação, né? E nas últimas décadas, nós tivemos um movimento migratório lá do Nordeste para Mato Grosso e para São Paulo, para atender à demanda da pecuária,
Então, essa vinda dos nordestinos para, por exemplo, a cidade de São Paulo, isso ocorrendo então no mundo real, vai fazer com que o mundo sobrenatural crie a figura do baiano, né? A figura do espírito do boiadeiro. Né? Então, mudanças no mundo real determinando mudanças no mundo sobrenatural, mudanças no outro mundo. Né? Nós temos a figura do malandro. O malandro, quem diria, foi alçado à condição de entidade espiritual. Esse malandro que foi idealizado na década de 40, na década de 50, na década de 60, um malandro carioca, que graças ao poder da mídia, ao poder da imprensa, ao poder da televisão, né, ao poder do cinema, esse malandro se espalhou pelo Brasil todo, essa figura imaginária, né, e foi alçada à condição de entidade espiritual. O movimento Nova Era, que marcou profundamente a sociedade brasileira nas últimas décadas, fez surgir, né, a figura, a entidade dos ciganos, das sereias. Né? Então, tudo isso nasce no outro mundo graças a mudanças muito precisas que ocorreram e que estão ocorrendo no mundo real, no mundo do aqui e agora. A Umbanda, ela reflete, né, as contradições da sociedade, as lutas intestinas da sociedade, a dialética da sociedade. Essas entidades são projeções imaginárias, né, que buscam um espaço, né, para dialogar com o real. Esse real que os criou, né? Esse real que criou essas entidades. Então, essas entidades estão querendo agora um diálogo, né? Um diálogo com esse real que os criou. A Umbanda é a grande ópera popular brasileira. Ela é uma narrativa social que mescla o drama, a tragédia, a aventura, a sensualidade, a comicidade, né? Ela é uma narrativa e há um contínuo diálogo dela com a sociedade e ambas se interpenetrando e produzindo novas ações, produzindo novos deuses. Né? Esses deuses são então, essas entidades são então projeções imaginárias que buscam, né, um espaço para dialogar com o real. A Umbanda, então, é a grande ópera brasileira que expõe um universo, um mundo mágico religioso, onde códigos, símbolos e tradições se apresentam em contínua e fantástica mutação.